Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é já trocar uma ideia sobre o REC R11, o fundo de papel aí da REC. Vamos ver como é que ele tá. Ele divulgou o rendimento um pouco abaixo do mês anterior, né? Curioso essa dinâmica. E vamos ver aí como esse fundo vai se comportar nos próximos meses. Temos alguns dados gerais ali aqui no cantinho, né? As taxas e tudo, uma taxa de 1,20, acaba sendo uma taxa cara, né? A média da indústria é 1%, mas pelo menos não tem taxa de performance, né? Então uma coisa meio que compensa na outra. É um fundo grande, né? De 2,5 bi, patrimonial 95. O valor do mercado está na casa de R$ 89, caindo, né? Depois dessa distribuição de ontem. Ontem no dia, no caso, estou gravando dia 9, né? Enfim. O fundo teve essa distribuição de 11 milhões de reais, que deu aí 44 centavos por cota. Fundo super alocado, né? 97% dos recursos alocados aí. Tivemos algumas movimentações durante o mês, algumas compras, bem variado, né? Comprou um CRI CDI mais 6, o outro IPCA mais 9,5, outro IPCA mais 7,5. Ele comprou do RECT esse aqui, diga-se de passagem, e comprou um pouco de SNCI na emissão. Todo mês ele faz as movimentaçõezinhas, né? Se eu não me engano, ó, que eu lembro de cabeça, esses dois já tinham em carteira. Esses dois já tinham em carteira. SNCI também, né? O Gafisa, eu confesso para vocês que eu acho que ele não tinha. Teve aí uma alteraçãozinha nesse CRI JC Gontijo, né? Enfim, vencendo agora em dezembro de 22. Patrimônio líquido do fundo, o histórico, né? A alocação de ativos, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Hoje o fundo bem alocado em CRIs. Tem uma participaçãozinha pequena em fundos imobiliários, no caso é o SNCI. E aquele Valora CRI, fundo de infra da Valora, né? E tem 3% em caixa. Aqui todas as posições dele. Tem muito que ficar falando, não tem muita informação. Ele só coloca o que está adimplente, o que não está adimplente. A gente vê aqui, por exemplo, um vencimento antecipado aqui no meio do caminho. E o restante tudo adimplente. Não tem muito o que ficar falando, né? É um relatório, galera, que tem muita coisa, né? Eu vejo o pessoal romantizando muito o REC-R e, pra mim, de fato, o relatório é muito ruim, muito fraco de informação. Já comentei isso em outros vídeos. Eu não entendo, sinceramente, você que romantiza esse fundo, eu não consigo entender. Ainda mais com o histórico da gestora nos outros fundos dela, né? Eu, pelo menos, eu fico desconfortável, né? De investir num produto onde o histórico dos outros fundos está tão ruim. Distribuição por indexador, a gente tem aí 47% em IPCA, sendo que tem uma parcela de 29% que não tem variação negativa, então não sofre com a deflação, o restante da carteira sofre, e temos aí uma parcelinha em CDI, ela ajuda um fundo a se segurar um pouco. Se o rendimento do fundo já não está vindo muito legal, imagina se não tivesse, se ele fosse full IPCA, ia estar vindo pior ainda, né? Taxa média da carteira dele, PCA mais 7,81, uma taxa boa. CDI mais 4,61, uma taxa boa também. Lembrando que isso aqui é um fundo middlezão, né? Ele trabalha muito com crédito corporativo e pulverizado. Ele explica o que é o pulverizado, o que é o corporativo. Acho que eu já falei isso em todos os vídeos que eu gravo do REC-R, né? Mas enfim, dentro do pulverizado, um CRI onde você empacota, né, um monte de financiamento imobiliário ou outra coisa parecida, empacota e faz um CRI. Então você tem um CRI com vários devedores, e aí você tem também o CRI corporativo, que é lastreado aí numa dívida corporativa, né? Aqui os setores, incorporação e loteamento, é o grosso da carteira dele. Ele é bem diversificado no geral, né? Diversificado também por securitadora e por a distribuição geográfica também. Claro, sempre tem um foco maior em São Paulo, normal, mas ele, no geral, ele tem uma diversificação legal. DRE dele, pra gente comentar, olha só que curioso, né? A receita com CRI dele, olha como mudou, né, de agosto para setembro, usando esse exemplo, caiu pela metade. E outubro manteve aí mais ou menos o mesmo patamar que a gente tinha visto em setembro. Então o fundo não teve aquele respiro. E ainda assim, pessoal, no mês anterior, né, ele tinha usado 5 milhões da reserva, né? Olha só. Ele tinha gerado 10 igual esse mês, né? E distribuiu ainda bem mais, né? Então o resultado do mês passado
também foi nesse patamar de 40 e poucos centavinhos. Deu uma leve melhorada, mas como ele gastou toda a reserva, acabou que nesse mês, né, ou praticamente toda a reserva, a gente não tem informação de quanto que ele tem de reserva aqui, diga-se de passagem, mas como ele gastou a reserva no mês anterior, acabou que nesse mês teve aí o impacto, né? Às vezes, pelo menos assim, minha opinião, a gestão poderia ter pegado essa reserva aqui. Eu acredito que eles usaram tudo e ter linearizado isso melhor, né? Em vez de pagar 60 aqui depois 44, enquanto toda a indústria fez um movimento mais ou menos o contrário, né? A gente vê, por exemplo, os fundos da Kinea, né? Sofreram bem no mês passado, nesse mês já deram uma respirada, no REC-R está sendo o contrário. E aí o cotista olha isso e fala, pô, mas o que está acontecendo, né? E aí o cotista mais leio, que não me assiste e tudo, ele olha e ele fala, caraca, o Kinea tá voltando, o REC-R não tá, ele vai lá e às vezes pode trocar uma posição, né? Enfim, por mais que eu acho que vender fundo de CRI nesses preços, ainda mais a REC-R que tá bem próximo do limbo, não faz sentido algum, mas tem gente que faz, então, enfim, paciência. Ele coloca a rentabilidade, como a inflação foi cedendo, ela foi caindo. Provável, pessoal, que nos próximos meses a gente vai ver voltando esse gráfico para cima. Esse gráfico vai começar a fazer uma escadinha para cima. A situação fiscal do país para o ano que vem não está muito animadora. Já estão querendo fazer uma PEC de 200 bi aí para estourar o teto. Então isso aí já vai pressionar um pouco a inflação. Eu espero que não passe essa PEC, diga-se de passagem. E passando ou não passando a PEC, tem um fator que é a questão dos combustíveis, também vai pressionar lá em janeiro, assim que acabar a PEC do ICMS, vamos ver o que vai acontecer. Bem provável que o combustível vai dar aquele saltozinho por causa dos impostos. Confesso para vocês que eu não sei como que vai funcionar essa dinâmica. Se os governadores vão voltar para os valores anteriores, se os governadores vão manter o valor atual, vão subir um pouco. Enfim, isso é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser essa dinâmica. Mas o cenário não é muito animador, né? O cenário não é muito animador. Aí, até porque também, né, o que estava ajudando um pouco os combustíveis era o dólar estava cedendo. Aí começou a sair uns murmurinhos da equipe econômica aí que vai assumir, não sei o quê. O mercado já trancou a cara, já não gostou muito e a gente já vê o dólar indo para uma direção contrária, né? Enfim, é curioso, né? A gente vê muito mercado de ações, algumas ações caindo forte, né? Por exemplo, no dia que eu tô gravando hoje, que é no dia 9, Bradesco caindo 10% e tal, enfim, tá um negócio meio esquisito aí. Acho que quem comemorou muito cedo o resultado da eleição e tal, e que agora a bolsa vai subir, não sei o que, sei não, viu? Tá meio esquisito. Enfim, vamos aguardando aí, a gente vai monitorando, vamos monitorando os impactos pro ano que vem. Um risco, até pra gente fechar o vídeo, pro vídeo não ficar muito curto, um risco desse problema do descontrole fiscal e das promessas malucas que o candidato fez, né? Que o candidato eleito fez, sabe qual que é o risco? Tributação dos nossos fundos imobiliários. Esse risco existe. Por mais que eu acho que, né, que a Câmara dos Deputados não aprova isso, vai jogar contra, mas a bancada agro, principalmente porque vocês têm que entender o seguinte, Fiagro e fundo imobiliário estão sobre o mesmo guarda-chuva, sobre a mesma lei. Não tem como você tributar um e o outro não. E da última vez, quem salvou o fundo imobiliário foi a bancada do agro, que a bancada do agro chegou firme, batendo e falou, cara, peraí, eu tô lançando um produto aqui agora para financiar o agronegócio, vocês vão tributar? Não vai rolar, o produto vai nascer morto. E aí, pode ser que eles salvem a gente novamente. Mas fiquem ligados, porque eu imagino que possa vir uma proposta dessa. As contas, do jeito que estão fazendo, não querem fechar. E também tem a questão da equipe econômica lá, dependendo de quem for, né? Eu vi uns nomes aí que eu falei, meu Deus do céu. Então, dependendo do que acontecer, a sede por arrecadação vai ser alta, né? Aquela coisa, a gente sabe, né? O governo não gosta de cortar gasto, né? Sempre vai querer botar na nossa bunda. Enfim, fica aí o vídeo. Se vocês tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu, até a próxima. Fui!